Índio é índio, não um indivíduo que tem que se adaptar à sociedade moderna. Os índios são os ocupantes originários das terras que habitavam no Brasil. Os índios têm o direito de explorar para sua subsistência as terras demarcadas e garantir sua conservação e manutenção. Não deveriam receber recursos financeiros, pois deveriam viver conforme sua cultura e de seus ancestrais, senão desvirtuariam a identidade indígena. Devem ser protegidos pelo Estado nas suas demandas. Deveria ser explorado o turismo sustentável e a preservação da natureza para que se desenvolva a economia da região. Deveriam receber alguns bens alimentícios pelos turistas, talvez como forma de compensação. Cuidar na transmissão de doenças, evitar o desmatamento para o gado. A possível contaminação por minérios é complicada, importante para a manutenção climática. Não se pode se autodeterminar indígena, é ou não se é. Demarcar, índio é índio, não é pobre, vagabundo e indigente. É nobre na sua consciência e na sua cultura milenar, e isso que é importante para o Brasil e para o mundo. A manutenção de suas características originais. A terra indígena deve pertencer ao Estado, enquanto forem mantidos os costumes dos povos indígenas. A exploração econômica deve agredir ao mínimo a natureza, sendo proibida sua degradação substancial. Importante um órgão de contato com o índio, como a FUNAI. A criação de comunidades indígenas devem ser restritas e ponderadas, com requisitos rígidos e essenciais. Então, os índios, eles são os ocupantes originários das terras brasileiras, então eles têm direito à demarcação. Então esse é um ponto que deve ser levado em conta, né? Índio não é um poceiro que está numa terra a qual não lhe pertence. Na verdade, eles são os proprietários originários dessa terra. Então a terra é direito deles e tem que ser demarcada para a propagação da sua cultura. Nessas terras demarcadas, eles vão explorar a sua subsistência de forma como os seus ancestrais faziam, ou seja, com a agricultura, com a pesca e protegendo a natureza. Porque se o índio começar a praticar agricultura com maquinário, a desenvolver atividades econômicas de exploração, ele não vai deixar de ser índio, ele vai ser uma pessoa civilizada. Então ele perde, em tese, a característica de índio. Então não tem por que ele viver numa terra demarcada. Então ele não deveria explorar aquela terra demarcada, porque a terra é do Estado. O índio, ele vai ter direito àquela terra enquanto ele manter as suas características originais, ou a maior parte delas. No momento que ele começa a usar maquinário, a desenvolver economicamente, a criar uma indústria cooperativa, então ele já não é mais indígena, né? Ele é um originário de povo indígena, mas ele não segue mais a tradição indígena. Então a terra demarcada já não deve pertencer a ele. E isso então tem que ser pensado, tem que ser analisado. Por exemplo, o índio receber recursos financeiros pelas atividades exploratórias que estão sendo desenvolvidas nas terras demarcadas. Isso é complicado. O índio tem que ser ajudado nas suas possibilidades, mas se ele receber dinheiro, ele vai ser um civil. Ele vai deixar de perder a característica indígena. E isso é inadmissível. Então, querem acabar, na verdade, com a cultura indígena. No momento que tu dá dinheiro para o indígena, ele deixa de ser indígena. O indígena, ele tem que ser usado o quê? Para as suas atividades indígenas. É por isso que ele é importante no Brasil e para o mundo.
No momento em que tu dá dinheiro para o índio, ou maquinário, ou ele faz agricultura ou empresa dentro das terras demarcadas, ele deixa de ser a sua característica básica. Ele já não é importante culturalmente para o mundo. Ele deixa de ser um indígena e passa a ser, na verdade, um indígena civilizado. E isso eu acho que está errado. Essa proposição que querem fazer e esse pensamento que se tem. Na verdade, o turismo, ao invés de tu fazer agricultura de forma demasiada e tu desmatar a natureza para a criação de gado, tu poderia explorar muito bem o turismo a essas comunidades através de um padrão, regramento, mantendo a cultura indígena. E isso aí se faria através de uma espécie de safari, em que os estrangeiros e os nacionais que quisessem conhecer a cultura indígena poderiam viajar, né, através das agências de turismo, conforme foi combinado ou regrado, né, sem prejudicar a comunidade indígena e a natureza, para conhecer a cultura daquele povo. Nem que seja de longe, né, através tu fica observando no carro ou tem um pequeno contato da cultura, né? A única coisa que é importante é tu não passar doenças para os índios, né? O homem tem doenças, ele pode passar para os índios. Por isso que eu coloquei ele doença por causa disso. Porque numa visita pode ser que alguém que esteja contaminado com alguma doença passe para a comunidade indígena. Então isso aí tem que ser regrado também. Mas o Brasil, com a quantidade de comunidades indígenas milenares que tem, poderia ganhar muito dinheiro. Mas eu acho errado, por exemplo, o turismo ou a exploração da terra indígena dar dinheiro para o índio. Então, uma forma de compensar o índio seria dando alguma coisa que eles necessitassem, como algum tipo de alimentação que eles não tivessem para ajudar. Mas eu acho que é mais importante para o índio, que é o índio realmente que tem as suas tradições na sua cultura, é a demarcação e a sua proteção. Isso que é o mais importante. Não é explorar, não é ganhar dinheiro. Porque se isso acontecer, desvirtua a cultura e desvirtua a sua finalidade no mundo. E talvez não existam mais comunidades puras de indígenas no mundo. Então nós devemos preservar com todas as suas características, com as suas línguas, com a sua formação, com o seu conhecimento. Isso é importantíssimo, isso é uma riqueza cultural extraordinária. Mas as pessoas pensam diferentes e são radicais a esse ponto. E eu tenho esse pensamento aí. Se tu for explorar com minério, tu até pode explorar. Mas tu não pode contaminar essa terra. Porque o índio precisa tirar das terras demarcadas o seu sustento. Então não pode ter contaminação, por exemplo, de minérios por mercúrio. Aí tu está desenvolvendo uma atividade econômica de mineração e tu está destruindo a capacidade do índio e está contaminando, matando o índio, que tira da terra a sua sobrevivência. Além disso, nós temos visto vários casos de grandes empresas multibilionárias no Brasil que têm acometido diversos desastres ambientais, como a Vale do Rio Doce, como aconteceu nos casos de Brumadinho e Mariana, e que ficou por isso mesmo. As famílias não foram indenizadas e foram um dos maiores desastres naturais do planeta Terra. Para te ver como essa exploração tem que ser muito cuidadosa. Mas eu defendo que com ponderação e com qualidade e com manutenção do meio ambiente se possa explorar a rede hidrelétrica e até mineral com ponderação, né? E com regramento e com controle. Mas isso é muito difícil no Brasil. Então eu não sei como fica. E aí vem o pessoal radical da política que fala o que bem entende e os outros têm que engolir de qualquer maneira e fica por isso mesmo. A preservação da terra indígena
é importante também para a questão climática, né? Como nós temos visto, cada vez mais que a Amazônia é desmatada, mais fenômenos naturais prejudiciais à população das grandes cidades urbanas, principalmente, ocorrem, como a seca em São Paulo, né, onde faltou água durante vários tempos, ou chuvas exorbitantes, como em Belo Horizonte, e até a formação de ciclones tem acontecido com uma certa frequência. Isso aí é o que? É um ponto que as pessoas não acreditam, mas acontece, é a devastação da Amazônia. A devastação das terras verdes do país. E isso tem acontecido de forma estrondosa. Mas as pessoas acham tudo bonito, né? Tanto que agora na Antártica está 20 graus e está ocorrendo derretimento de calotas, das calotas polares. E está todo mundo achando bonito e não dá nada, deixa assim. Vamos meter gado, vamos destruir a Amazônia e vamos explorar porque ela é muito rica. Ela é rica, mas tem que ser explorada com consciência. E nós temos visto que a exploração econômica de terras, tanto na Amazônia como fora da Amazônia, está sendo feita de forma simplória, por pequenas e grandes empresas. E fica por isso mesmo, como eu já citei os casos anteriores. Né? O índio, ele não é um vagabundo indigente. E ele não tem que ser civilizado. Ele tem que continuar como ser índio. Ele é índio. É isso que as pessoas é difícil de entender, ou não querem ou não aceitam. É importante o que é? Um órgão que tenha contato com o indígena e que proteja o indígena, como a FUNAI. Mas tem acontecido uma coisa também ao reverso, né? Tem surgido a demarcação de terras indígenas de várias comunidades, que elas são às vezes semi-indígenas, ou elas nem são indígenas, mas se colocam como indígenas, né? Como tem prosperado várias comunidades indígenas. Tem que ver o seguinte, se aquelas pessoas realmente são indígenas ou vão viver conforme os modos indígenas, e se realmente eles são indígenas originários de uma terra, porque senão vai ser acampamentos, né? Qualquer grupo de pessoas que queiram morar na floresta, ou que queiram um pedaço de terra, ou são até pessoas sem terra, eles vão querer se dizer indígena para conseguir um pedaço de terra para poder explorar economicamente, porque o negócio desvirtua, não tem regra, não tem o que é ser indígena. E indígena está bem definido o que é, mas as pessoas não querem pensar, os nossos políticos não querem saber disso. Então vamos seguindo. Olha aqui, no site da FUNAI, né, diz ali: terra indígena é uma porção do território nacional, de propriedade da União, habitada por um ou mais povos indígenas, por eles utilizada para suas atividades produtivas, imprescindível à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e necessária à sua reprodução física e cultural, segundo seus costumes, usos e tradições. Trata-se de um tipo específico de posse, de natureza originária e coletiva, que não se confunde com o conceito civilista de propriedade privada. O direito dos povos indígenas às terras de ocupação tradicional configura-se como direito originário e, consequentemente, o procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas se reveste de natureza meramente declaratória. Portanto, a terra indígena não é criada por ato constitutivo, e sim reconhecida a partir de requisitos técnicos e legais nos termos da Constituição Federal. Ademais, por se tratar de um bem da União, a terra indígena é inalienável e indisponível, e os direitos sobre ela são imprescritíveis. As terras indígenas são o suporte do modo de vida diferenciado e insubstitutivo dos cerca de 300 povos indígenas que habitam hoje o Brasil. Quantas são e onde se localizam? Atualmente existem 462 terras indígenas regularizadas que representam cerca de 12,2% do território nacional, localizadas em todos os biomas, com concentração na Amazônia Legal. Tal concentração é resultado do processo de reconhecimento dessas terras indígenas, iniciadas pela FUNAI, principalmente durante a década de 1980. No âmbito da política de integração nacional,
e consolidação da fronteira econômica do norte e nordeste do país. Em que consiste o direito originário dos povos indígenas às terras que ocupam? Ainda no século XVII, a coroa portuguesa havia editado diplomas legais que visavam coadunar o processo de colonização com o resguardo de direitos territoriais dos povos indígenas. A exemplo do Alvará Régio de 1680, primeiro reconhecimento pelo ordenamento jurídico do Estado português da autonomia desses povos, seguido pela Lei de 6 de junho de 1755, editada pelo Marquês de Pombal. Juntos, esses diplomas reconheceram o caráter originário e imprescritível dos direitos dos indígenas sobre suas terras, compondo o que o direito brasileiro dos séculos XIX e XX chamou de Instituto do Indigenato, baseado nos direitos territoriais indígenas, posteriormente consagrado no artigo 231 da Constituição Federal. O Alvará Régio, de 1º de abril de 1680, assim consignava: e para os ditos gentis que assim descerem, e os mais que há de presente, melhor se conservarem as aldeias, e por bem que senhores de suas fazendas, com moção no sertão, sem lhes poderem ser tomadas, nem sobre elas lhe fazer uma moléstia. E o governador, com parecer dos ditos religiosos, assinará aos que descerem do sertão lugares convenientes para eles lavrarem e cultivarem, e não poderão ser mudados dos ditos lugares quando sua vontade, nem serão obrigados a pagar foro ou tributo algum das ditas terras, que ainda estejam dados em sesmarias e pessoas particulares, porque na cessão dessas se reserva sempre o prejuízo de terceiro, e muitos mais se estende, e quero que se entenda ser reservado o prejuízo e direito dos indígenas, primários e naturais senhores delas, né? Ou seja, ele diz que aos homens, os portugueses dizem aos homens, né, as pessoas que têm, aos civilizados, né, que são as pessoas, entre aspas, mais urbanas, né, que não são indígenas, aos não indígenas, eles dizem, tais terras demarcadas pertencem aos índios e você não pode molestar elas, porque eles têm direito originário sobre elas. É isso basicamente que diz isso aqui. Tal direito congênito e originário dos indígenas sobre suas terras independe de titulação ou reconhecimento formal, consagrado ainda no início do processo de colonização. Foi mantido no sistema legal brasileiro por meio da Lei de Terras de 1850, Decreto 1854, e nas Constituições de 1934, 37 e 46 e da Emenda 69. Todavia, até os anos de 1970, a demarcação de terras indígenas amparada pela Lei 6.001/73, Estatuto do Índio, pautava-se pelo modelo de sociedade dominante, ou seja, a moradia fixa associada ativamente ao trabalho agrícola, desconsiderando que a subsistência de vários povos baseia-se na caça, na pesca e na coleta, atividades que exigem extensão mais amplas que o contorno imediato das aldeias. Desse modo, a perspectiva etnocêntrica e assimilacionista vigorou na tradição do direito até 1988, quando, devido à luta do movimento indígena e de amplos setores da sociedade civil, em meio ao processo de redemocratização do país, foi sancionada a nova Constituição e o princípio da diversidade cultural como valor a ser respeitado e promovido, superando-se definitivamente o paradigma da assimilação e a figura da tutela dos povos indígenas. E depois, no site da Câmara, eles têm feito um novo projeto que tem sido discutido, tem sido comentado nos meios de comunicação, que é o projeto de lei 191 de 2020, que ele diz assim: regulamenta a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em reservas indígenas. A iniciativa do governo federal vai ao encontro das declarações do presidente Jair Bolsonaro, que desde a posse defende o aproveitamento econômico de territórios indígenas. Essa lei, ali o site da Câmara diz isso aí.
Em Roraima tem 3 trilhões embaixo da terra e o índio tem o direito de explorar isso de forma racional. Obviamente, o índio não pode continuar sendo pobre em cima da terra rica. O índio não pode continuar sendo pobre em cima da terra rica, diz Bolsonaro, em abril de 2019, ao encontrar representantes da etnias Pareces, Mato Grosso, Cacuxis, Chucuru e Yanomamis, que reivindicam o direito de explorar as reservas tradicionais. Eu discordo disso aí, que ele está dizendo, que o índio não pode continuar sendo pobre. Não, o índio é índio, ele não é pobre. É duas coisas diferentes, que a concepção e a mentalidade das pessoas não admitem as coisas que devem ser, tem que ter reflexão, tem que ter conhecimento. O projeto define condições específicas para pesquisa e lavra dos recursos minerais, como ouro, minério de ferro e hidrocarbonetos, como petróleo e gás natural, e para aproveitamento hídrico de rios para a geração de energia elétrica nas reservas indígenas. De acordo com a Constituição Federal, essas atividades só podem ser realizadas em solo indígena com prévia autorização do Congresso Nacional, por meio de decreto legislativo e medidas de consulta das comunidades afetadas, às quais é assegurada a participação nos resultados econômicos. Tu pode explorar economicamente, mas tem que ser com critérios muito cautelosos e rígidos. Como a gente tem visto em várias situações, as empresas às vezes não fazem o que? A preservação da natureza. E essa participação no resultado é aquilo que eu tenho dito. Eu não concordo, né, que um indígena receba dinheiro para exploração, né, porque aí ele vai deixar de ser indígena, no meu modo de vista. Além das imposições constitucionais, o texto executivo determina que a exploração econômica do subsolo indígena deverá assegurar indenização às comunidades afetadas, já que a atividade impede que elas explorem a própria terra, restrição ao usufruto. O cálculo de indenização levará em conta o grau de restrição imposto pelo empreendedor. Participação nos resultados. Além da indenização, o projeto reserva às comunidades indígenas cujas áreas sejam utilizadas para exploração econômica o direito de receber, a título de participação nos resultados, 0,7% do valor da energia elétrica produzida, entre 0,5% e 1% do valor da produção do petróleo ou gás natural, e 50% da compensação financeira para a exploração de recursos minerais. O texto prevê ainda a criação de conselhos curadores de natureza privada que serão compostos por indígenas e por responsáveis pela gestão dos recursos financeiros. Os pagamentos deverão ser depositados pelo empreendedor por meio de transferência bancária na conta do conselho curador. Na distribuição dos recursos, os conselhos curadores deverão prezar pela repartição justa dos recursos, pela autonomia da vontade dos povos envolvidos, pelo respeito aos modos tradicionais de organização e pela legitimidade das associações representativas das comunidades indígenas afetadas. Quer dizer, isso aqui ele está dando dinheiro. Então, tu está desvirtuando a cultura e a consciência indígena, no meu modo de ver. E isso aí vai levar à corrupção do indígena, né? Eu acho errado. Estudo técnico. O projeto exige a realização de estudos técnicos prévios com o objetivo de avaliar o potencial exploratório das áreas das reservas indígenas. Esses estudos independem da autorização do Congresso Nacional e podem ser realizados com prazo de demarcação em curso. Atividades de mineração e exploração de recursos hídricos que tenham sido autorizados antes da demarcação deverão ser analisadas pelo Congresso Nacional no prazo de 4 anos, ouvidas as comunidades indígenas afetadas. Caberá ao órgão ou entidade responsável pelo estudo prévio solicitar a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, em tripulação com as comunidades indígenas. Depois ele vai. Lavra Garimpa. Projeto Lei 191/2020. Prevê a previsão de lavra garimpeira nas terras indígenas. E aí vai. Depois diz aqui no blog da Cidadania. Presidente da República Bolsonaro. O que diz o Bolsonaro? O índio mudou. Está evoluindo. Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. Fazer com que o índio cada vez mais se entregue à sociedade e seja cada vez mais dono de sua terra indígena, declarou o presidente. Então o índio mudou, está evoluindo cada vez mais. O índio é um ser humano igual a nós. Fazer com que o índio cada vez mais se entregue à sociedade e seja cada vez mais dono de sua terra indígena. Isso aqui está em descompasso com o meu pensamento. O índio é índio e é um ser humano. E ele não tem que ser igual a nós. Esse também é equívoco aqui. Muito pelo contrário, ele tem que ser diferente, ele tem que ser igual aos antepassados deles, como a gente tem dito. Porque senão, ele não é mais indígena.
no meu modo de ver. Então eu acho uma bobagem isso aqui. Declarou o presidente, afirmando que já havia conversado com o Mourão sobre o tema e com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que a criação do órgão seja sem custo adicional. Em 1997, também durante o discurso na Câmara dos Deputados, ele já havia declarado que os índios, o Bolsonaro, não falam nossa língua, e questionado o trabalho da FUNAI em proteger terras indígenas da reserva Yanomami. No meu entender, os índios são massa de manobra, a fim de cada vez mais terras sejam demarcadas. No futuro, então, eles seriam tomados ou ao menos explorados pelo capital externo. Tem que ver isso aqui direitinho. Eu não sei se é exploração pela exploração. É só fanfarronada. As declarações sobre a forma como são feitas as demarcações acompanhou o Bolsonaro ao longo dos anos. Em 3 de abril de 1917, ele voltou a tocar no assunto durante o discurso no Clube de Hebraica do Rio. Pode ter certeza que se eu chegar lá na presidência da República, não vai ter dinheiro para a ONG. Se depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Não vai ter um centímetro demarcado para a reserva indígena ou para quilombola. No mesmo ano, em entrevista ao Estado, ele novamente criticou a reserva Yanomami. Eu já brinquei com os jarbas passarinho aqui dentro. Briguei em um crime de lesa pátria que ele cometeu ao demarcar a reserva Yanomami. Criminoso. Em novembro, cerca de 20 mil garimpeiros invadiram o território em episódio que chegou a chamar a atenção do ator Leonardo DiCaprio. Foi durante a reunião de uma comissão externa da Câmara para discutir a reserva de Raposo do Sol de 2004 que o presidente se referiu ao FUNAI como podre e a índios como fedores. O índio sem falar a nossa língua fedorento. O índio sem falar a nossa língua fedorento. É no mínimo que posso falar. Na maioria das vezes vem para cá sem qualquer noção de educação, fazer lobby. Repreendido pelo relator da sessão, deputado Lindenberg Faria, então do PT. Ele se explicou, eles não usam desodorante. Isso foi o que eu quis dizer. Sim, ele não tem que usar mesmo desodorante. Ele é indígena. Nessa mesma comissão, é cada coisa que o cara escuta. E sobre a discussão do mesmo tema, em 2008, Bolsonaro voltou a atacar um índio. Dessa vez, Sinaldo Sataré Maué, coordenador dos indígenas da Amazônia brasileira, Coiab. Na ocasião, Maué teria arremessado um copo d'água em direção ao deputado. Depois, esse defendeu a invasão de fazenda indígena. Veio de avião, vai agora comer uma costelinha de porco. Tomar um chopp e provavelmente um uísque. E quem sabe telefonar para alguém para a sua noite ser mais agradável. Esse é o índio que vem falar aqui da reserva indígena. Ele deveria comer um capim ali fora para manter as suas origens, disse o Bolsonaro. Em 2018, as origens indígenas foram novamente citadas durante um discurso, no qual o então presidente disse: quando tem contato com a civilização, o índio vai se moldando a outra maneira de viver, que é bem melhor que a dele. Na mesma ocasião, ele afirmou que a declaração similar à da transmissão desta quinta acredita que os índios devem ser tratados como um ser humano igual a nós. É uma bobageira danada, né? Então, muito obrigado. Até a próxima.